Olá, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez nos encontramos para poder rezar e aprender com os salmos. Então invoquemos sobre nós as luzes do Espírito Santo para que ele venha então presidir este nosso encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Amém. Hoje nós meditaremos o Salmo 49, então você pode tomar aí em suas mãos a Bíblia e nós vamos então rezar o Salmo 49. Escutem isso, povos todos, prestem atenção, habitantes do mundo, plebeus e nobres, ricos e pobres. Minha boca falará com sabedoria e minhas reflexões serão inteligentes. Vou abrir meu ouvido a um provérbio, ao som da lira proporei o meu enigma. Por que vou temer os dias maus, quando os maus me cercam e espreitam, eles que confiam em sua fortuna e se gloriam da sua riqueza imensa? O homem não pode comprar seu próprio resgate, nem pagar a Deus o preço de si mesmo. É tão caro o resgate da vida que nunca bastará para ele viver perpetuamente sem nunca ver a cova. Vejam, os sábios morrem, parecem junto com o imbecil e o insensato, deixando sua fortuna para outros. O túmulo é sua morada perpétua e sua casa de geração em geração, embora tenha dado o seu nome às terras. O homem não permanece com seu esplendor, é como animal que perece. Esse é o caminho dos que confiam em si, o destino dos homens insatisfeitos. São como o rebanho destinado ao túmulo. A morte é o seu pastor. Vão direto para a sepultura. Sua figura se desvanece e o túmulo é a sua morada. Quanto a mim, Deus resgata minha vida. Tira-me das garras da morte e me toma consigo. Você não se preocupe quando alguém enriquece, quando o luxo da casa dele se multiplica. Quando ele morre, nada levará, e o seu luxo não descerá com ele. Enquanto vivia, ele mesmo se felicitava. Todos o aplaudem, pois tudo vai bem para você. Ele vai juntar-se aos antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem rico sem inteligência é como animal que perece. Então, queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui um salmo sapiencial, como outros salmos que nós já olhamos, já refletimos. Esse também é um salmo sapiencial, quer dizer, trata com sabedoria, trata de sabedoria, né? Orienta, na verdade, a busca do homem para o sentido da vida. É uma busca para o sentido da vida, uma busca do sentido da vida. Então, é sabedoria, é um caminho a ser trilhado, um caminho para a realização e ser feliz. Então, isso que vai tratar o Salmo sapiencial. Os Salmos sapienciais fazem também uma crítica severa, né, a todos os falsos valores, falsos profetas, homens mentirosos, pessoas do mal. Esses, então, vai nos dizer o Salmo que esvaziam-se. Na verdade, não tem nada. Então, o nosso Salmo é esse estilo. Como está organizado o nosso Salmo? Nós temos uma introdução, que vai do versículo 2º ao 5º, em seguida de duas partes bastante precisas, e podem ser até parecidas. A primeira, do versículo 6º ao 12, é separada da segunda, que vai do 14 ao 20, por um refrão que nós temos ali, repetido também no final. O homem não
permanece sem o seu esplendor, é como animal que perece. Então, como um refrão, separando assim, então, estas duas partes. O autor, como nós vimos, é um sábio, é alguém que descobriu o segredo da vida feliz, descobriu o segredo para a felicidade, que não é baseado nos bens, no acúmulo, mas na felicidade, no fazer o bem e não fazer o mal, né? De optar sempre pelo Senhor. Então, queridos irmãos, a introdução então convoca a humanidade inteira para escutá-lo, né? Quer dizer, é uma mensagem universal para todos os povos, né? Sem discriminação, sem classe social, né? Para todos, propondo então um provérbio e também um enigma. Então, a primeira parte, a introdução, vai nos falar justamente isso. Na primeira parte, nós vamos saber qual que é o provérbio, qual que é o enigma que a introdução vai falar. Diz que o salmista vai propor um provérbio e um enigma. Então, a primeira parte, ela inicia com uma pergunta: por que temer os ricos malvados? Aí, justamente, o salmista, o sábio, vai entrar então com um provérbio, quer dizer, com uma comparação, que aparece no refrão. Eles são como animais que morrem e desaparecem. Então, nós não precisamos temê-los, né? Por mais que tenham riqueza, que possam comprar terra, que possam colocar seus nomes na terra, tudo vai passar, vai perecer. Então, não precisam temer. E aparece justamente aí o enigma, escondido por detrás da imagem do resgate, né? Quem será resgatado? Pode o homem rico com posses comprar o seu resgate? Então diz assim o enigma: o homem não pode comprar o próprio resgate, nem pagar a Deus o preço de si mesmo. É tão caro o resgate da vida que nunca bastará para viver perpetuamente sem nunca ver a cova, quer dizer, sem nunca ver o sepulcro, né? O lugar onde todos são iguais, ninguém levará nada. As riquezas passarão. Então há um lugar que é comum para todos. Por mais que durante a vida ele se sobressaiu assim, comprando prazeres, comprando momentos parece felizes, né? Momentos assim de uma certa euforia de felicidade, mas não é nada. Isso passa. Esses momentos felizes, prazerosos passam. E a felicidade perpétua, e a felicidade duradoura, onde nós vamos encontrar? Poderemos comprá-la? Não poderemos comprar com o nosso dinheiro. Poderemos comprar com o bem e o amor com que a gente exerce a nossa vida, a nossa caminhada neste mundo. Assim sim, nós somos resgatados da morte, né? O rico não é mais forte por sua riqueza, vai nos apresentar o Salmo, e também tampouco o pobre é mais fraco por sua pobreza. Não. Vai nos dizer, com uma imagem muito forte, né, que o túmulo é a casa comum de todos. Então, que passemos por este mundo fazendo o bem. Que passemos por esse mundo amando, sendo felizes, comprando a felicidade a partir do bem que nós fazemos. A partir das nossas ações, dos nossos gestos, do nosso falar, do nosso acolhimento. Assim sim, nós poderemos então herdar a herança do céu. Não podemos comprar com os bens materiais daqui de baixo, mas podemos comprar com aquilo que o céu mesmo nos mostra, que é viver o bem, o amor, a justiça, fazer justiça sempre a partir da misericórdia do Senhor. E a segunda parte do nosso salmo, nós temos aí uma retomada dos temas da primeira parte, e usando assim uma imagem assim macabra, para falar do cortejo fúnebre, né? Da pastora da morte, a pastora morte, né? Falar a morte como pastor, né? Então a pastora morte que conduz ao túmulo, né? Os homens satisfeitos, né? Aqueles que já se satisfazem durante esta vida, né? Com aquilo que eles podem comprar, com aquilo que seu dinheiro pode comprar. Então o homem não pode resgatar a própria vida, Deus pode fazê-lo. De que modo? Vai nos apresentar o Salmo, que esse Salmo é o seio onde é gerada e gestada
A fé na ressurreição dos mortos, né? Esse salmo vai nos apresentar, então, esse jeito agora de olhar para a vida como ressurreição, né? Vai nos falar primeiramente, né, primeira vez, da ressurreição dos mortos. Para quem? Somente para as pessoas sábias. Achava-se assim, né? O salmista volta para os pobres, né? E o rico é apresentado como insensato, que põe toda a sua esperança na riqueza. Então nós vamos depois agora retomar um pouco essa ideia que fala da gestação da fé como a ressurreição dos mortos. Para quem? Né? Nós vamos ver então sobre isso. Por que surgiu o nosso salmo? O salmo então dirige-se a toda a humanidade, para todo mundo, dividida em blocos. Nobres e ricos de um lado, do outro, plebe e pobres de outro. Os pobres veem os ricos como pessoas felizes, bem-sucedidas. Estes desprezam os pobres, mas o Salmo vê os pobres como pessoas capazes de ter sabedoria de vida. A questão se concentra em torno da terra, né, a qual eles podem dar o nome, que eles podem comprar. Afirma que os nobres e os ricos têm fortuna, riquezas imensas, terras, luxo, casa deles se multiplicam. Dos pobres não se diz nada, por quê? Porque o material eles não possuem nada. O salmista é pobre, né? Não tem medo de mexer com os nobres, com os ricos que o cercam e o espreitam. Nós podemos ver aqui então um conflito aberto, justamente isso, que tem no centro justamente essa posse de terra, aquilo que tem e que sempre aumenta mais para os ricos, e os pobres nada têm, né? Então o Salmo nos traz essas imagens fortes para falar da loucura da nobreza de acumular. Então não caiam nessa loucura, vai dizer o Salmo para os pobres. Não caiam nessa loucura, se tornar alienados de que isso de fato traz a felicidade, né? Então para isso o salmista usa imagem forte como a cova, como o túmulo, a besta que morre, caminho, rebanho destinado ao túmulo, pastor à morte, sepultura, a figura da nobreza que murcha como a erva e por fim túmulo, né? E tantas outras. O povo de Deus, queridos irmãos, após a saída do Egito, repartiu frequentemente as terras entre todos. Aprenderam a partilhar, a dividir o que tinham, né? Os bens eram colocados em comuns, não é assim que diz as primeiras comunidades? Né? Depois, com os apóstolos, eles tinham tudo em comum, né? E o povo, ao sair do Egito, aprendeu isso, a dividir, a partilhar, né? Tudo isso. Porém, o Salmo vai denunciar uma realidade contrária disso. O ideal de partilha e igualdade desapareceu do meio deles, gerando miséria, muita miséria para muita gente. É contra essas coisas que o sábio, pobre e músico, porque ele entoa lá, cantado, é um poeta popular, ele se revolta justamente com isso, que aquilo que há um tempo pôde ser partilhado, dividido, perdeu-se, né? As pessoas se deixaram levar pelo ter, pelo poder, né? Então a partilha e a igualdade desapareceu da vida do povo. E o sábio vai denunciar isso. Como podemos ver ali nesse tudo o rosto de Deus? Nós vemos que muito pouco falou de Deus esse salmo, né? 2 vezes somente ali na primeira parte e também uma outra vez na segunda. Deus fala pela boca e a música do poeta popular, né? Pelo sábio e pelo pobre, mas não deixa de ser o Deus aliado, né? O Deus que resgata a vida do pobre, o Deus que tira das garras da morte a vida do justo. Então continua sendo Deus, né? Que fala. Então, por mais que talvez pareça que Deus não está presente aqui, como vemos pouco falar de Deus nesse salmo, mas Deus fala pela voz do poeta, pela música do poeta popular, pelo salmista, pelo sábio. Começa a surgir assim, então, como eu disse antes, essa ideia da fé na ressurreição dos mortos, né? Israel começa a gestar isto em seu seio, né? Todavia, queridos irmãos e irmãs, o salmista defende a ressurreição somente para os não satisfeitos, né? Os satisfeitos, que são os ricos, né? Os poderosos, eles já estão satisfeitos com aquilo deles, né?
Então, segundo o salmista, a ressurreição seria para os não satisfeitos, né? Para aqueles que se abrem a isso. Por bastante tempo até vigorou esta ideia, né? Porém, predominou de fato que todos ressuscitam. Uns para a vida, outros para a condenação, né? Então, assim, predominou essa ideia. Olhando para Jesus, Jesus ressuscitou dos mortos, ali está a nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, vã seria a nossa fé, mas Ele ressuscitou. Ele é a vitória. Se Ele é a vitória, nós também podemos, com Ele, ser vitoriosos, né? Jesus mostrou a loucura de acumular como forma de garantir a sua própria vida. Quem guardar a sua vida para este mundo vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, ganhá-la-á, né, para a vida eterna. Então Jesus pregava muito isso, pregava a igualdade, pregava que todos tinham direito. Os discriminados, né, aqueles com doenças, com certa dificuldade na caminhada, Jesus incluía, trazia para perto, né? Evidenciava que a partilha gera igualdade, então chamava todos a partilhar. Tanto é que Jesus, várias vezes, quando multiplicou os pães, mas eu não gosto muito de dizer que Jesus multiplicou os pães, mas ele dividiu os pães. Na matemática de Jesus é diferente, né? Quando ele divide é que ele multiplica, né? Então ele tomou 5 pães, 2 peixes, pediu que os seus discípulos mesmo distribuíssem, dividissem lá. E ao dividir, todos ficaram satisfeitos, se multiplicou e saciou a fome de todos, né? Então, a partilha gera igualdade, todos têm direito ao reino de Deus, porque o reino de Deus é partilha, porque o reino de Deus é igualdade. Então Jesus veio instaurar esse reino do amor, da partilha, da igualdade, da humildade, do amor e da justiça na misericórdia. Então, queridos irmãos e irmãs, que possamos aprender com este salmo a sempre olhar para o céu, com os pés na terra, sim, mas olhar para o céu. Não viver acumulando, viver esse mundo como se nada acontecesse, não tivesse nada depois, né? Mas há a vida eterna. Então que a nossa vida aqui possa ser uma projeção daquilo que a gente possa viver no céu, né? Projetar a nossa vida para o céu, né? Porque esse mundo passa, as coisas de Deus não passam. Lá em cima, a traça não corrói e nada enferruja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço a todos.